E a gente também, além de procedimentos de face, que a gente faz com frequência, né, pegando uma área grande, a gente tem procedimentos digitais, acrais, né, que a gente faz também com uma certa frequência, né, Virgínia? Quais seriam esses procedimentos que a gente precisa tanto anestesiar na ponta do dedo? O que é que você costuma fazer que pensa em fazer bloqueio digital? Sempre a cirurgia de unha, né? Cirurgia de unha. Cirurgia de unha, o encravado que é o mais frequente, assim, no consultório, do dia a dia. Mas outras cirurgias, né? Tumor glômico. Isso. Né? Outras cirurgias que peguem essa região também. Biópsia, né? De melanoníquia, né? Às vezes biópsia de uma área subungueal para diagnóstico diferencial de distrofia ungueal. Isso, né? até às vezes alguns tumores benignos, né? Que a gente pode ter nessa região, fibrokeratoma digital, né? Que aí você pode querer fazer exeres, fazer a cirurgia e você vai lançar a mão aí do bloqueio. Até granuloma biogênico, né? Também. Muito grande, dependendo da situação, às vezes é mais vantagem realmente fazer o bloqueio do que fazer a infiltração distal da lesão, né? Porque, assim, nossa, a infiltração direto na lesão, na região digital, é muito dolorosa. É cruel. Exatamente. Então, aprendam a fazer esse bloqueio para que o paciente tenha realmente um conforto na hora de fazer uma cirurgia digital. Qualquer procedimento, né? Isso. E aí, pra gente também, assim como a face, pra gente conseguir fazer o bloqueio de forma adequada, a gente tem que entender a inervação dessa região. Como é que é a inervação, por exemplo, digital das mãos, né? Dos dedos das mãos. Que nervos ou que áreas a gente precisaria bloquear, Virgínia? Então, a gente tem que pensar que os dedos, eles vão ter 4 raminhos. Né? Isso são 2 ramos de nervo dorsais e 2 ramos de nervos ventrais, tá? Isso. Então, para a gente ter um bloqueio total, né, da região ali, por exemplo, da unha, se você vai operar a unha toda, você vai precisar bloquear esses 4 ramos. Sim. Tá? E é importante entender que existe, às vezes, um cruzamento de sensibilidade, né? Tem gente que acha que é uma coisa bem delimitada. Às vezes, o nervo lateral do dedo, ele pode ultrapassar um pouquinho e pegar o lado atravessado e vice-versa. Então, não é porque você vai fazer uma incisão, digamos, medial do dedo, que você só vai pegar um lado do dedo. Você tem que bloquear os 2 lados, né? A gente orienta sempre isso, bloquear porque às vezes você tem que bloquear o dedo todo, assim, anestesiá-lo por completo, para evitar um risco de dor ainda remanescente. Isso, exatamente. E aí tem que tomar muito cuidado, né? Quando você vai fazer esse bloqueio, normalmente eu digo assim, comece sempre pelo dorsal, né? Faça pela região dorsal, porque é a região que dói menos, né? Você vai na mão mesmo, sem dúvida, pela região palmar, é muito mais doloroso. Tenho certeza que vocês já se furaram em algum lugar, não é possível. Se pegar assim de primeira na área palmar ou plantar, dói muito mais do que se você, né, for no dorso da mão. For no dorso da mão ou no dorso do pé. Então, a sensibilidade é menor. Então, vamos dar preferência do conforto, trazer o conforto para o paciente. Então, vai colocar a agulha, entre pela região dorsal, seja na mão, seja no pé. Isso. Né? E aí a gente entra na região dorsal, pegando a lateralidade dos dedos, não é isso, Virgínia? Exato. Para numa única aplicação, você conseguir pegar esses 2 ramos laterais e mediais do dedo, né? Isso. Aí você injeta mais ou menos 1 ml, isso. Né? 1 ml de um lado e 1 ml do outro lado do dedo. Aqui. Então, a gente vai entrar aqui e vai entrar aqui, na lateral. Exatamente. É isso, Virgínia. Quem está acompanhando aí no YouTube, a incisão da agulha aqui, a entrada da agulha. Então, vai colocar um volumezinho aqui e um volumezinho aqui, né? De cada lado do dedo. E eu pergunto a você, precisa fazer ou deve fazer, Virgínia, uma infiltração em torno do dedo toda? Eu ia comentar isso agora. Vamos lá. Né? Tem gente que acha que tem que ir dando a volta, né? Exatamente, fazendo anestesia anel. Isso. Né? Não deve ser feita essa anestesia, tá, gente? Porque vai aumentar o risco de você fazer ali uma vasoconstricção. Uma isquemia, né? Uma isquemia no dedo, né? Até porque, normalmente, nessas cirurgias, a gente ainda vai fazer um torniquete. Isso, para evitar sangramento durante. Para evitar um sangramento, tá? Então, além disso, você injetar um volume muito grande, fazendo essa circunferência que vai ficar durante um certo tempo, Isso. né? Aí vai aumentar o risco de isquemia do dedo. Então, imagina um edema, né? Pela infiltração em torno disso tudo, a gente pode promover um fechamento, né? Um colabamento do vaso pela pressão física, além da própria vasoconstricção, do estresse, né? Do anestésico, tudo isso acontece. E lembro aqui do cuidado com relação ao anestésico. Pois é. Né? Todo mundo tem medo de sangramento, mas lembrem, aqui não pode usar adrenalina, vasoconstrictor, de jeito nenhum. Então, você já está envolvendo anestesia na lateralidade dos dedos, ter o cuidado de não fazer essa anestesia em anel. Então, se você errar aqui ainda colocar adrenalina...
Aí o risco muito, muito grande de você ter uma isquemia do dedo. Muito maior. E ainda juntando o torniquete, né, Virginia? Aí complicou. Minha nossa. Pois é, porque a gente coloca o torniquete que a gente realmente precisa de uma hemostasia para poder fazer um procedimento, principalmente cirurgia de unha, gente. Se você não faz um torniquete... Não dá para trabalhar. Não dá. Não dá porque é um sangramento muito grande. Então, é importante. Agora, esse torniquete você tem que ter muito cuidado. Né? O que é que você faz normalmente ali no consultório? No consultório, não esquecer, eu coloco geralmente um porta-agulha ou algum instrumento que fique prendendo aquele torniquete, porque quando eu vou tirar tudo, coloco, né, vou fazendo curativo, tá lá uma coisa bem grande pendurada para alertar, digo, não tirei. Porque o que acontece, né? Normalmente, quando você termina a cirurgia, você já vai logo colocar uma gaze curativo. Isso, e o curativo. E pode acontecer de você fazer o curativo por cima do torniquete. Se você não deixou nada ali para lembrar, vai embora com o torniquete, né? Então, é importante colocar alguma coisa, né? Eu também coloco uma pinça. Coloca uma pinça, exatamente. Um porta-agulha, qualquer instrumento que fique ali alertando, né? Tá aqui o torniquete. Isso. Que aí você precisa tirar aquele torniquete para não ter um risco do paciente fazer uma isquemia do dedo. Isso. Então, são várias coisas aqui que a gente alerta para evitar complicação. Então, isso também não se restringe a dedo, né? Região genital masculina também. Então, né, dessas lesões de pênis, a gente também evita adrenalina se for fazer qualquer procedimento cirúrgico e também dos dedos das mãos e dos pés. Então, ter muito cuidado nesse contexto. Tá? Exatamente. Então, não fazer bloqueio em anel, cuidado com torniquete, né? E cuidado também com o curativo. Não usar vasoconstrictor, por favor. E cuidado também, o reforço número 4 para evitar isquemia, cuidado com esse reforço do curativo, né, Virginia? Curativo muito apertado. Às vezes você fica assim, vou fazer um curativo compressivo. Mas é um compressivo difuso, não pode ser uma coisa fazendo torniquete, porque às vezes vai enrolando o micropóreo, um esparadrapo, e aquilo ali já faz uma pressão muito grande. Isso. Então isso é complicado de você realmente fazer uma isquemia digital. Então são 4 alertas aí que a gente deixa, né, Virginia? Pois é. Porque assim, o sangramento do pós-operatório é super comum, né? Claro que você não pode ter um sangramento excessivo, vultuoso, né? Mas explicar realmente para o paciente que pode sangrar, que você vai fazer um curativo, mas que também não pode ser um curativo que não pode sangrar de jeito nenhum, né? Que em dedo a gente tem que ter esse cuidado para não ter essa isquemia, né? Isso, exatamente. Sangramento pode acontecer e por isso a gente orienta realmente o curativo com gás nos 3 primeiros dias pelo menos, que pode sangrar um pouquinho na ferida operatória, naquela área, mas não é nada para sair derramando pela casa, né, no pós-operatório. Não é assim. Mas explicar ao paciente, né, porque está um pouquinho úmido, porque sai um pouquinho de sangue na hora do banho e da higienização, que é um problema. É melhor um pouquinho de sangramento aí do que faltar a circulação digital. Então, com certeza. Vamos com calma. Não tenho dúvida. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.